Olá! Oi. Deu Gente, certo. eu tenho feito isso direto, mas toda vez que eu faço me dá uma vergonha de começar. Isso não tem. É que nem nós gravando podcast também, era a mesma história. É a mesma história? É. Deixa eu aumentar o volume aqui um pouquinho. Oi para todo mundo que está entrando. Olá, aí. pessoal! Então, vamos começando aí, daí o pessoal vai entrando, olha lá, oi Nando e Vermelho, já tem o pessoal aqui para se apresentar aí, falar um pouquinho de vocês, que eu acho que tem pessoas que às vezes não conhecem vocês, para contar um pouquinho quem são vocês e dar essa entrada, né, na fila do pão. Quem são vocês na fila do pão? Pode começar, Fernando. Eu sou a Fernanda, vim Aham. acompanhar o meu marido, que é da área de TI, que veio, ele trabalhava numa empresa, a gente é de Blumenau, Santa Catarina. Ela de Blumenau, não. Ele morava lá. Ah, você não é do Sul? Não, eu sou do Sul, sou do Paraná, sou do interior do Paraná. Mas não Blumenau. Igual o pessoal do Tô Aqui Alemanha, né? O pessoal do Tô Aqui Alemanha, acho que eles são do Sul também, Eles né? são de Florianópolis. É, Floripa, né? Isso, de Floripa, do ladinho. E o Tomás trabalhava numa empresa alemã em Blumenau e ele foi transferido para a Alemanha pela empresa. Sim. E eu acabei saindo, eu trabalhava num banco por 8 anos e acabei saindo para vir acompanhar o esposo. Sim. Mas agora eu já estou em outra empresa. Veio para uma empresa e acabou migrando aqui depois. Sim, troquei aqui. Mas deixa eu só entender, você trabalhava nessa empresa e teve um convite para vir para a Alemanha, foi isso? Tinha uma oportunidade interna e eu Isso. apliquei e daí me chamaram. E te chamaram. É. E você já tinha morado fora antes ou ainda não? A Fernanda. Eu nunca morei, eu nunca tinha viajado, só tinha viajado lá para o Paraguai, Argentina, para América do Sul, e o Tomás já tinha morado na Austrália por um tempo. Ah, então já estava meio que acostumado já, né? É, não vou falar quando foi porque vai denunciar a minha idade aí, né? Será que foi o mesmo ano que eu também morei fora? Tá bom. Lucas, para de jogar, tô travando minha live. Será que foi o mesmo ano que eu morei fora? Eu fui em 2007 morar fora. Olha aí, eu fui em 2009. 2009. Sabia que eu. Eu vou ver, tô mais velha que você. Tu foi para que país, Gabi? Eu fiquei 6 meses, eu fiz como se fosse um intercâmbio, sabe? É um work and travel no último ano da faculdade. Aham. E daí você trabalha nos Estados Unidos. Daí eu trabalhei pela rede de farmácia CVS Pharmacy, sabe? Que legal. Mas Nossa! aí eu já fui do Brasil para lá empregada. Eu fiz uma entrevista. Massa. Você faz entrevista para parques, tem vários jobs. E daí você faz uma entrevista, o empregador vê, e daí você já vai encaminhado, sabe? Com casa. Poxa, que legal! Qual cidade foi? Na verdade, na época eu escolhi Fort Lauderdale porque eu tinha muito medo, porque era meu primeiro ano, minha primeira vez que eu ia morar fora, minha primeira viagem internacional. Então eu tinha muito medo de ir para um lugar de muito frio, sabe? Porque a minha família, todo mundo tinha certeza que eu não ia conseguir ficar, que eu ia desistir. E daí eu fiz uma opção de um país numa região mais quente. Entendi. E vocês sabem que eu não tenho vontade de... Na minha vida não tem nada que eu tenho vontade de voltar atrás. Eu só tenho vontade de voltar atrás no meu intercâmbio. Foi o melhor intercâmbio da minha vida. Eu também gostei bastante. E é engraçado porque foi difícil, né? Imagina, compartilhava apartamento lá, sei lá, 50 metros quadrados, morava em 6, sabe? Era puxado assim, não tinha dinheiro pra nada, mas era bem divertido. O Tomás morou na Austrália. E acho que a idade também tinha 21 anos. Então. Acabar de fazer 21 anos, você tá naquele pico, né? Vai ficando velho, vai ficando chato, né? Vai. Oi, Diogo, a gente tá morrendo de saudade. Diogo, compadre Diogo. Ó, gente, se vocês quiserem que estão entrando aí, quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Eu tenho minhas perguntas que eu sigo aqui, mas vocês podem mandar pergunta que a gente vai tentando responder aí, porque é o momento de vocês fazerem pergunta pro pessoal aí. Sim. Como que surgiu a ideia do Alemanha Cast? Como que veio a ideia do Alemanha Cast? Então, na verdade, eu escuto podcast, vai assustar as pessoas aí, mas faz, sei lá, uns 12, 13 anos que eu escuto podcast.
Na época que era bem mais nerd o negócio, né? Não tinha aplicativo, não tinha smartphone na época, né? Tipo... Era por quê? Só por iTunes? O iTunes foi a época que começou com essa confusão toda. Eu acho que foi no iPod lá em 2007, quando eles lançaram, que daí tinha um esquema lá que tu conseguia baixar. Mas eu não tinha iPod na época, né? Então eu tinha que ir lá no site, baixar na mão mesmo, fazer o download da MP3 e escutava, né? Trabalhava na frente do computador o dia inteiro, então eu ficava escutando música, Nerd! podcast, né? Eu vou dizer que eu aprendi muito inglês por causa do podcast. Baixava podcast em inglês e ficava escutando sem entender, assim. Então, muito meu vocabulário eu peguei muito por causa do podcast. E daí, pelo fato também de ter morado na Austrália, vi do perrengue, né? Todo mundo olhando de fora, achando que o cara tava lá surfando, né? Mas aqui não é bem assim, né? Então, eu sabia que ia ser um perrengue, né? Eu sabia que ia ser bem difícil, ia ter um monte de coisa que a gente ia ter que aprender, né? Cada dia uma batalha, né? Cada dia uma surpresa nessa Alemanha. Sim, sim. Então, eu sabia que isso ia acontecer, né? Bom, aí eu falei, alguém deve ter um podcast, né? Alguém tinha brasileiro na Alemanha. Eu fui procurar, não achei nenhum na época, né? Eu achei episódios do podcast falando, mas eram meio românticos, assim, sabe? Só coisa boa. Só coisa boa e tal. Eu sabia que não ia ser só coisa boa, né? Com certeza. E daí, aí procurei canal do YouTube, tem alguns, mas eu particularmente sou um cara que não assisto muito YouTube. Eu prefiro muito mais podcast. Eu acho que você se interage mais, você entra mais, a imersão é maior no podcast lá. Eu acho que o podcast é muito mais inteligente o conteúdo, né? E tem um conteúdo mais trabalhado, né? Você pode fazer outras coisas, né? YouTube você tá só vendo vídeo, né? E podcast você tá dirigindo, você tá fazendo qualquer outra coisa, então você acaba sendo meio multitarefa, né? Nessa rotina corrida que a gente tem, eu acho que é legal, né? Sim. Enfim, aí antes de a gente vir para a Alemanha, eu já tava com a cabeça, falei, não, já que não tem nada, vou eu compartilhar o que vai acontecer, né? O meu projeto era durante um ano falar tudo que desse, que eu achasse relevante e compartilhar com a galera. Sim. Antes de vir para a Alemanha, eu gravei já 2 episódios da Alemanha. Sozinho, na nossa sala, do nosso apartamento. Eu sozinho. Você já começou. Ficou uma porcaria, né? E você gravou pelo microfone mesmo? Sim, fiz um roteirinho e falei, né? Na época eu tava vendo a questão do visto, né? Para vir e tal. Outra informação meio desencontrada, não tava claro. Eu falei, vou compartilhar com o pessoal aí e tal. Aí gravei e ficou uma porcaria. Ficou ruim. Mas o primeiro nunca fica bom, né? Aí tanto é que eu deletei e joguei fora. Não foi pro ar isso aí, não tenho mais os arquivos. Aí a gente veio pra cá, aí eu falei, não, vamos tentar achar algumas pessoas para me ajudar a gravar esse negócio, para ficar um negócio um pouco mais divertido, né? Porque falar sozinho, por exemplo, eu gosto muito do Café Brasil, lá do Luciano Pires, o cara é bom, né? Ele consegue falar sozinho, né? Eu, particularmente... É difícil para alguém falar sozinho, né? Fazer e concentrar a galera, a audiência, falando durante 30 minutos, 40, eu acho que tem que ser uma pessoa bem articulada, né? Que não é o meu caso. Que não é o meu caso. Aí a gente, o pessoal que eu conhecia na época, que já estava vindo também, chamei para gravar e a gente começou a gravar e daí andou, né? A ideia era fazer só um ano, durante um ano, minha ideia era fazer durante um ano, pelo menos um por mês, e falar, não, beleza, aí o start da Alemanha é isso, né? Fazer o visto, fazer um Meldum, procurar apartamento, sei lá, plano de saúde, blá, 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 esse rolo tudo que todo mundo passa. Só que aí passou um ano e a galera gostou, né? O pessoal teve bastante feedback positivo. Então eu falei, Daí vocês começam a ver que tem um monte de gente na mesma situação, né? Sim, e a gente recebe os e-mails, às vezes umas mensagens tão legais, assim, de pessoas, tipo, vale a pena fazer. Dá muito trabalho, né? Dá bastante trabalho. Eu imagino. No começo, assim, um episódio de uns 50 minutos, a gente levava umas 16 horas trabalhando. E no primeiro vídeo de vocês, assim, já teve uma boa, como que fala, uma boa audiência? Vocês já tiveram uma audiência mais que vocês esperavam ou vocês acharam? Mas que nos primeiros foi meio divulgando para os amigos, assim. E a gente agora vê os nossos primeiros podcasts, o primeiro, o segundo, terceiro, a gente vê como a gente evoluiu na gravação, sabe? Na edição, é muito diferente. E a gente comprou equipamento melhor e tal, então foi evoluindo, né? Agora a Fernanda me ajuda na edição, agora antes eu fazia tudo sozinho, né? E hoje tem quanto tempo já? Já tem mais de 2 anos, né? A gente veio para a Alemanha em setembro de 2017 e o primeiro podcast foi em maio de 2018.
Mas foi gravado em janeiro, né? Para ver a demora da... Na verdade, eu gravei uns 4, 5, deixei pronto, falei, não, vou tentar largar um por mês, né? Então, eu vi que tava dando trabalho, então eu segurei, né? Aí a gente começou a soltar os episódios um por mês, só que aí teve mês que a gente nem publicou, eu acho, mas depois a gente deu uma acelerada, agora acho que agora tá indo bem. Sim. Vermelho, não para, pelo amor de Deus. Já fazem parte dos nossos dias pré-mudança, né? Já Paquelinha. Esse último aí que a gente publicou hoje ficou bem legal, foi um dos que eu mais gostei até hoje. Então, e como que vocês escolhem os temas? Você acha que as pessoas vão levando perguntas e vocês vão vendo, acha esse tema legal abordar, ou é coisas que vêm de vocês? Na verdade, os primeiros a gente gravou conforme... Coisas nossas mesmo. Coisas nossas que a gente tinha dificuldade, que a gente pensou, nossa, como isso foi difícil pra gente. Vamos fazer um podcast, gravar um episódio para ajudar as pessoas. No exemplo, o Blue Card. Várias pessoas têm dúvida. Esse é um dos podcasts mais ouvidos até hoje. De qual? Do Blue Card, né? Do visto. Do visto. Daí a gente fazia assim, e agora, assim, todos os dias a gente recebe bastante mensagem via Instagram, pedindo temas. O Vermelho também recebe mensagens por e-mail, daí a gente acaba pegando esses temas, né? Que o pessoal pede mais. Tem algumas coisas que a gente tá passando, que nem ano passado eu fiz a carteira de motorista e a gente gravou um, né? Então, coisas que... Daí mudança, agora a gente gravou que 2. A gente passou aqui, a gente tá na casa mal legal. Então, e somos vizinhos da Gabi agora. Agora é vizinho, né? Eu tava em Stuttgart hoje, eu tô aprendendo ainda a me locomover. Nossa, eu tô ainda, não me adaptei ainda, sabe? Pegar o eu consigo imaginar. Eu morro de medo é engraçado, mas eu morro de medo de me perder, porque uma vez em Nuremberg, no comecinho, quando eu morei aqui, eu peguei o trem errado. E eu fui parar numa outra cidade muito longe. Quem nunca, né? Não, pego o trem errado. Eu fiquei meio com medo. E eu não sou cagona, mas para pegar trem eu sou cagona. Daí o Lucas falava pro meu marido, fala assim, que medo, é só você olhar ali na placa, ver a direção, como que você vai me errar. O aplicativo, né? Mas... E eu já acabei perguntando em cima de ideias aqui, calma aí, aqui eu já fiz um monte de pergunta numa só aqui. A gente tem um monte de tema já na fila, Nossa. Né? Vou anotando, né? Você tá andando na rua, tem uma ideia, isso aqui dá para falar e tal. Tem muito brasileiro que pergunta sobre como fazer empreendimento na Alemanha? Existem perguntas assim? Porque eu acho que o brasileiro em si ele é mais empreendedor, né? Toda vez que eu vou para o Brasil, as pessoas falam assim para mim assim, mas por que você não faz um negócio tal? Vai vender isso tal, vende tal. E os brasileiros não entendem que aqui não funciona assim. É diferente. Sim, é diferente. E esse jeito de empreender, nossa, esse jeitinho, nossa, aqui não dá. Você tem que ter autorização para tudo. Para tudo, né? Você tem que ter... Eu acho que você não pode fazer uma padaria sem ter um Ausbildung, sem ter um Master. Tudo você tem que ter uma educação. Então, as pessoas não entendem muito que essa coisa de venda, esse jeitinho que a gente tem, não tem como acontecer aqui, né? Mas está na lista já de gravar nesse sentido, assim, com pessoas que estão empreendendo, né? Porque eu acho que é muito legal, porque eu sinto que muitas pessoas que vêm para cá também, muitas vezes... Bastante pessoas que eu converso, às vezes tinha já esse jeito, né? Porque a gente é da nossa cultura, esse jeito de empreender, e daí vem pra cá, é como que se perde um pouco a identidade, né? Porque, e não sabe nem por onde começar ou como ir. Eu acho que às vezes é um tema bacana, porque daí as pessoas conseguem ver, ter uma direção melhor. Olha, eu posso fazer por isso, ou ir por aqui, porque muitas vezes não tem. Eu até hoje, 4 anos de Alemanha, eu sempre fui assim, meio jogada. Eu não sinto segurança aqui, sabe? Porque eu falo, o que eu vou fazer aqui? Não tem como você empreender aqui, sabe? É difícil, né? É muita exige muito. Então não dá. Inclusive, aquele podcast que a gente gravou com a Thaís, né? Que a gente falou sobre trabalhar com beleza, né? Foi um dos episódios que mais as pessoas escutaram até hoje. E até hoje, assim, é impressionante a quantidade de gente que escuta esse podcast. Porque no Brasil é normal, né? Então, sei lá, a mulher ficou desempregada, vou fazer unha. Né? Aqui, não é assim. Não.
Tem que estudar, tem que se formar, tem que pagar o alvará, tem que fazer uma série de coisas. E uma comunidade brasileira muito grande que tem aqui, né? Eu tô chocada na região de Stuttgart. É muito não, aqui sim. Todo dia você tá no trem e tu escuta alguém falando português. Porque eu vim de Dresden, completamente da área nordista. Que só mais tem alemão, só tem alemão e o que não tem de alemão é sírio. Eu não tinha brasileiro lá. E daí eu venho pra cá, você acha tudo. Você acha dermatologista, tudo, médico, micropigmentação. Eu falo, meu, o mercado é muito grande. Sabe, tem muita gente interessante de vida vencedora aqui, sabe? Que passou para dar exemplo pro pessoal que tá vindo, sabe? Eu acho. E até tô falando de temas, né? A gente faz umas 3 semanas, a gente abriu perguntando de temas, e a gente percebeu que as pessoas mais querem saber é referente à saúde. Nossa, é impressionante. Teve mais da metade das perguntas foram referente à saúde. Como faz para ir no médico, como são as consultas. E a gente chegou à conclusão que o brasileiro tem medo de ficar doente. Eu acho que o brasileiro é um pouco hipocondríaco. Sim, porque, nossa, a gente ficou assustada. A gente não imaginava que fosse ter tanta pergunta referente à medicina, assim, a médicos. Mas isso é de pessoas que moram no Brasil e que querem saber, ou também dos brasileiros que estão aí? A maioria é pessoas que moram no Brasil e pensam em vir para cá. Eu fiz uma live com a doutora Lídia, semana passada. Ela falou um assunto muito bacana sobre convênio, né? Sobre como funciona o convênio no Brasil, como funciona o convênio aqui e como a medicina é tratada. Né? E para nós brasileiros é um choque, que até hoje eu ainda peno para me adaptar com o estilo de medicina aqui. Para mim também, assim, a gente sempre teve plano de saúde no Brasil. Eu também não sei como é o SUS, entendeu, no Brasil. Só que como tu tem plano de saúde, tu pode ligar para qualquer médico, fazer qualquer coisa, sentir uma dor, tu vai. Aqui não é bem assim, né? É uma diferença bem grande. Cravou a unha no Brasil, vai no médico. Né? Tem que contar que a gente faz no Brasil, acho que eles investigam mais, né? Foi o que a doutora falou. Aqui é uma medicina curativa. E no Brasil é uma medicina preventiva. Existe uma diferença. Então a gente está acostumado a sempre ter, né, prevenção. Eu acho no Brasil melhor, só que tem o outro lado da moeda, né? A saúde não chega para todo mundo no Brasil. Tipo, se tivesse uma cobertura médica mais simples, que nem é aqui, que isso é uma coisa que os brasileiros não conseguem entender, que o médico aqui é mais simples, né? Os equipamentos são mais simples. Nossa, às vezes a gente vai no consultório, né, Gabi? Que parece que a gente tá nos anos 70. Não, eu entro no consultório. Hoje eu fui no médico, hoje à tarde. E é túnel do tempo, cara. Eu tô lá em 2020, passo um portal e caio na década de 70, cara. Eu não consigo entender, enfim. Aí o que acontece? Como é mais simples, eu acho que é mais barato e eles conseguem chegar para a população inteira. Eu acho que no Brasil aqui é ibuprofeno. Quem mandou ibuprofeno? É isso aí, Natália. Ibuprofeno. É isso aí, 97. Um abraço pra você, 97. Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que como funciona o sistema que quem ganha mais paga pelo sistema. Eu não sei se estou falando bobeira, mas eu acredito que pelo que eu entendi da doutora, ela até falou sobre quem paga o privado, tem o povo público, né? O convênio público. Sim. Então, eu sinto que aqui, quando você ganha mais, você paga mais. Ela chega no teto, né? Chega no teto. Isso que equilibra. Todo mundo o que Tomás sempre fala, que aqui o plano privado não é para nossa classe social. Você que está assistindo essa live, escuta a Alemanha Cast, se você tem um plano privado, o problema é que o plano privado é muito caro. É bem caro mesmo. Não é a nossa classe social. Eu acredito que o atendimento seja bem diferenciado, né, Márcia? Total. Tem uma amiga minha, não sei se ela está ainda aqui na live, ela entrou, ela é privada. Gente, eu não conheço ninguém com plano. Ela falou pra mim assim, que até homeopatia a médica deu. Eu falei, o quê? Eu posso estar morrendo lá, nem exame de vitamina D o médico faz em mim. Mas teve um colega médico que falou o seguinte, ele disse que a Alemanha é o país de primeiro mundo com saúde de terceiro mundo. E o Brasil é um país de terceiro mundo com saúde de primeiro mundo. Eu acredito. É. Mas também tem uma coisa.
no Brasil eles receitam tudo de qualquer maneira que você... Eu vou falar. Sim, e quem é alérgico a ibuprofeno vai ter que tomar ibuprofeno, não tem o que fazer. Passar pode tomar paracetamol. Paracetamol, pode tomar. Ou um chazinho. O chá, não, o que é o chá? Esses tempos eu fui no médico, eu tava com um problema de infecção urinária, é só somente chá, não existe remédio. E nem, o pior é que nem fazem exame. Não, vai pra casa, toma esse chá durante 5 dias que tu vai melhorar. E o pior é que melhora. Então, uma vez, quando eu cheguei aqui em Nuremberg, era um médico turco que me atendia. E eu tava com uma infecção urinária. Ele falou assim, você tá com uma infecção urinária. É tudo virose, cara. Fez exame. Ele fez exame. Ele falou pra mim assim, volta pra casa e toma esse negocinho aqui de cranberry, eu acho, né? Sim. Eu falei pra ele, como assim? Eu tô com infecção, você não vai me dar um antibiótico? Ele falou, não, se você não melhorar, você volta. O que aconteceu? Não, melhorei, voltei. A infecção tava lá. Eu falei pra ele, doutor, por que não dá um antibiótico? Se fosse no Brasil, ia dar um antibiótico. Daí ele falou pra mim assim, porque aqui o médico não recebe da indústria farmacêutica para te receitar o antibiótico, que nem no Brasil. Vai gerar polêmica aí. E ele falou pra mim assim, o seu corpo tem que ter a imunidade suficiente para combater a bactéria. Se você toma muito antibiótico durante a sua vida, o seu corpo não vai mais funcionar sem ele. Eu passei por um caso também que eu tive um problema no olho logo que eu cheguei aqui, porque eu fiquei muito doente, a imunidade baixou. Daí eu fui pro consultório, nossa, meu olho tava terrível. Uma que impressionante, quando eu cheguei lá, eu já fui isolada de uma sala, porque eu acho que eles pensaram que eu ia passar uma doença para as pessoas. Brasileiro. E daí ele tava terrível o meu olho, e o que ele fez? Ele simplesmente passou uma pomada. No dia seguinte... Eu não conseguia nem abrir o olho. Eu fui pra lá, daí na hora ele receitou um antibiótico. Ele falou a mesma coisa que tu falou. Que tem que esperar, tentar melhorar sem um antibiótico. Mas, a pessoa que orar pra não ficar doente. Realmente, torcer pra não ficar doente. Eu não fiquei doente ainda nessa Alemanha, então tá tudo certo. Ai, gente. Orar pro coronavírus não chegar. Mas eu acho que quando é coronavírus, eles são mais... Não, eu também. Eu e o Tomás estavam conversando sobre isso hoje, que eu acredito que nisso eles devem ser totalmente diferentes, né? Porque imagina pegar uma epidemia, o país ficar com um vírus assim. E quando vocês também tiveram essa dificuldade eu tenho muita, meu marido me xinga até hoje. O teu marido é alemão? É, meu marido é alemão. Ele me xinga até hoje que a gente morava em Dresden, perto do hospital. E eu sempre fui hipocondríaca. Na verdade, eu sou uma hipocondríaca mesmo, assim. Eu vou dizer que eu também adoro remédio. Só que eu não tomo remédio pra tudo. Mas eu tenho medo de ficar doente. Sim. Então, quando eu sinto que eu vou ficar doente, eu já fico desesperada. Eu tenho que ir no médico, ouvir do médico que tá tudo bem. E daí, qualquer coisa que eu tinha, eu ia no hospital do lado de casa. E daí, meu marido falava assim, Gabriela, aqui, no hospital, você só vai quando você tá morrendo. Sabe que é morrendo. Eles vão falar pra você assim, ir procurar o seu Hausarzt. Daí eu chegava lá, eu sempre inventava alguma coisa. Eu falava assim, meu Hausarzt tá de folga hoje, o meu Hausarzt não pode me atender. E eles falavam assim, olha, a gente vai te atender, mas vai demorar. E tinha dia que eu ficava lá quase... E tu ficava esperando. Que no Brasil você vai no hospital, né? Se você Sim. Normal, te dá um negócio na veia, você já tá Nossa, lá. tem aquele remédio que eles dão na veia que a virose, né? A famosa virose que cura tudo, aquele remedinho. Gato que arranhou, vai no médico. Meu Deus. Algumas pessoas, mudando de assunto aqui, algumas pessoas, eu acho que tem algumas pessoas que ainda não conhecem como funciona um podcast. Eu também acho, Gabi. A gente recebe tanta pergunta. Pode o quê? Pode o quê? Pode o quê? Tem gente que pergunta assim, gente, o que é esse podcast que vocês tanto falam? Tomás, o que é um podcast? Exatamente. Eu quero saber que vocês como acessa, porque eu percebo pela Alicia, que é minha amiga, ela fala, Gabriela, as pessoas não sabem como escutar e me pergunta várias vezes, eu recebo perguntas. Então, como que funciona para as pessoas saberem, como que faz para escutar? Bom, o podcast é um
áudio, né? Como se fosse um programa de rádio que você pode escutar onde você quiser, em qualquer lugar. As mães de vocês sabem o que é podcast? Sim. A minha mãe escuta. A tua avó também escutava. Enfim, no seu smartphone, se você tiver iPhone, vai ter lá um podcast. Você só procurar Não fica aplicativo. vermelho. Omar. Ô, Omar. Para aí, né, Omar? E vai ter um aplicativo lá, podcast. No Android também tem agora. Tem o Google Podcast. Você procura o aplicativo. Já vem instalado já no seu smartphone. Não precisa baixar, não precisa fazer nada. Você abre esse aplicativo e digita lá na busca Alemanha Cast. Aí você vai clicar no Alemanha Cast e escuta o episódio. Se você tiver Spotify, também dá para procurar no Spotify, tá lá. E o Spotify tem um detalhe. Gente, o Spotify é gratuito. Todo mundo pensa que se paga. Você pode pagar o Spotify para ter um acesso premium sem propaganda, porém, para escutar podcast, música, qualquer coisa, não precisa assinar nada, é somente baixar, ele é gratuito. Todo mundo acha que somente pagando você tem acesso ao Spotify. Enfim, e se você não tiver nada disso e tal, você pode acessar nosso site. Gerlane, tô com saudade de ti, amiga. Volta logo. Esposas na Alemanha, melhor episódio, eu também acho. Eu também amo. Pra mim, a gente Quem gravou... escreveu isso? A nossa amiga que vai gravar o... A Juliana... Ela é psicóloga, ela mora aqui em Stuttgart e vai gravar um podcast com a gente. Hoje Ai, cara, às vezes eu esqueço a palavra, que ela se reuniu com a Aline para fazer o autoestima. Ah, sim, o grupo, né? Sim. Ela falou, até tem que perguntar para ela como é que foi. Ela. E ó, aqui, ó, dá para fazer download no EP no Spotify? Dá. Eu não sei agora no Premium, no não Premium, porque no Premium eu sei que tu consegue baixar quando você estiver conectado no Wi-Fi e daí fica salvo lá, você não precisa gastar a tua internet para escutar, né? Mas, por exemplo, você pode acessar nosso site, alemanhacast.com.br, e lá você consegue dar o play, escutar pelo site, ou baixar no MP3, salvar no pendrive, escutar no carro, faz o que quiser. E o bom do Spotify é que tu pode baixar ele, eu acredito que dá sim. A minha irmã o dela não é premium, e ela consegue baixar e escutar depois em qualquer lugar. É super fácil. Mas o da Apple, do Google também, você consegue baixar. No Free também, ó, o Lucas tá falando. Grande Lucas! O Lucas é o nosso amigo que tá dando uma mão pra gente nos podcasts. Ah, ele faz essa parte de edição, essas coisas? Ele tá me ajudando agora. Grande fera. De livre e espontânea vontade. Tem gente que vai sofrer, né? A Juliana tá falando, isso mesmo. Hoje rolou o encontro no grupo Papo Mulher sobre eu vendi a geladeira. Foi muito bom. Eu tava lá, daí eu vendi a geladeira, eu tive que voltar para o brasileiro veio buscar minha geladeira aqui em casa hoje, eu não consegui ir. Vai ficar pra próxima. Juliana, vou perguntar um negócio pra você. A mulherada estão com a autoestima baixa ou com a baixa autoestima? Agora, outra pergunta. Quem escolheu a música? Que é o bordão que fala, né? Isso. Nossa, é impressionante. Criança, todo mundo já lembra da Alemanha Cast por causa da música. E vocês sabem, quando pergunta assim, algum brasileiro já perguntou para vocês o que significa traduzindo, assim? Já. Na verdade, isso é um canto infantil, né? Daí esse cara que eu vou contar o segredo agora, o cara que gravou, ele já faleceu aí e tal. Mas ele é italiano, tá? Ele não é alemão. O cara que canta a música. Mas já perguntaram, sim. Não tem nada a ver. Mas fala como que tu lembrou dessa música. Então, já denotando a idade do ser humano, né? Essa música, um ex-vizinho meu, quando eu era criança, emprestou uma fita cassete. A galera que tá aí assistindo essa live, vocês sabem o que é uma fita cassete? Eles não sabem o que é uma fita cassete. Sim, uma fita cassete que tinha música. Você sabe que eu achei uma fita cassete na caixa de tranqueira do Lucas aqui dias? Isso é bem alemão, viu? Não, posso falar uma coisa pra você? Você tem que fazer um podcast. Ainda. Você tem que fazer um podcast porque alemão gosta de guardar tranqueira. Nossa, colecionar tranqueira. Olha, eles querem que tu canta, Tomás. Não, vou cantar, não. Tá, termina de falar por quê. Enfim, daí o vizinho emprestou essa fita pro meu irmão. E eu escutei e tinha essa música na fita, cara. E eu era criança, tinha tipo 10 anos de idade.
E ele lembrou quando... E daí eu falei, caraca, mano, aquela música era tão doida. Aí fiquei procurando, até que eu achei a música. Falei, é essa. Tu vai ter que cantar, tá todo mundo pedindo. Não, eu vou dar um play aqui, ó. Então aí, todo mundo querendo cantar o negócio. O povo é fogo também, né? Enfim, daí quando ele foi fazer o podcast, ele lembrou da música. Eu queria fugir do óbvio, né? Não é uma musiquinha do October, não. Que eu já tô de saco cheio, né? Porque lá em Blumenau só toca isso, né? Do October, então tava aqui, ó, dessas músicas já. Em Blumenau, desde que eu sou pequena, toca as mesmas músicas no October. Tem bastante contato com coisa alemã, né? A gente não tem. A gente, assim, tem coisas que pra gente é impressionante, principalmente pra mim, que cresci em Blumenau, que as pessoas não têm essa cultura. A gente fala do Oktoberfest, ou até de como é lá, e as pessoas... É Sibenat Putinat, né? Eins, zwei, Polizei. Pior que pica isso daí na cabeça. Isso fica na cabeça. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenada. Aposto que teve gente que deu o play aí só pra ensinar a música de introdução. Ô, Mar, só pra te saber, tá? As músicas de Blumenau estão ultrapassadas, não são as mesmas da Oktober daqui. Eu acho que a gente vai levar um CD novo quando a gente for pra Blumenau. Ô, Mar, procura uma música chamada Mama Lauda. Mama Lauda. Conhece, Gabi? É a melhor música que tem. Não sei como é que não toca Blumenau essa aí. Não, vocês conhecem. A única que eu conheci quando eu vim para a Alemanha, o Lucas, logo que eu cheguei aqui, ele tinha acabado de entrar de treininho na Siemens, eles foram todo mundo esquiar junto. Bem programa de alemão, né? E daí eles fizeram um churrasco, aquele churrasco bem de alemão, cada um leva cada um come uma carne. E daí... Eu quero gravar um episódio sobre isso. Pode gravar com a gente, Gabi, porque tu é casada com o alemão, pode contar esses detalhes. Aí, cara. E daí ele falou assim, daí eu só tava ouvindo olê, 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 daí ti, catofa, sala, era só essa música. Daí eu fiquei, nossa, Lucas, daí eu fiquei com isso na cabeça. Daí ele falou assim, Gabriel, não canta isso na frente dos outros, que é música feia. Que é não sei o que, quer dizer... peito e catofa salada, sabe? Tipo, de salada de batata. Tipo, eles faziam... Sabe essas músicas ruim? Escreve o nome da música. Depois vocês escrevem o nome da música. O nome da música de vocês é Eins, zwei, Polizei, né? Não, mas a música que a gente mandou ele escutar lá em Blumenau, passar pra eles, Mama Lauda. Ah, Mama Lauda. Vou procurar aqui enquanto vocês conversam. Enfim, mas esse negócio de alemão, dos costumes deles, gente, esse negócio do churrasco a gente ainda não consegue entender. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo, mas tem muitas coisas que eu já deixei de entender. Tem que só aceitar, né? Posso colocar a música? Eu acho que eu já ouvi. É aqueles Backstreet Boys que vêm para o Oktoberfest. Né? Eles também não tocam no Oktober daqui, não, Omar. Gente, eu nunca fui no Oktoberfest. Não? Mas sabe que isso é uma... Cara, os alemães têm umas coisas engraçadas, né? Tipo, eles vão pra, sei lá... Mas você nunca foi no Oktober da Alemanha? Não, por causa do seu marido, provavelmente. Então, isso ele que eu ia falar. Nunca foi. Então, isso que eu ia falar. Tipo, eles falam... Ele fala que os alemão mesmo muito não vai. Ele fala, não vai isso. Isso eu achei engraçado. Por exemplo, no Brasil, tem carnaval, vai todo mundo. Tem não sei o que, as pessoas vão, né? E aqui os alemães não vão, né? Não vou e tal. Por exemplo, eu tava no cliente lá, a gente tava fazendo na reunião lá, sei lá, tinha 25 pessoas na sala. Desses 25, tinha 20 alemães, né? Eu era a única pessoa da sala que tinha ido para o Oktoberfest. Acredita? O Lucas fala que são as pessoas de fora que vêm. Não vou lá, tem muito turista. Cara, se os turistas estão vindo, deve ser bom, né, mano? Vai lá ver qual é, cara. Mas eu tenho vontade de conhecer. Eu falei legal. Que eu não queria ir. A gente foi em Erlangen. Em Erlangen a gente foi. É bem legal, é menor. E eu achei que foi bem bacana, que é perto de Nuremberg. Eu achei legal lá. Aqui a de Stuttgart é muito boa. É muito boa. É muito boa a de Stuttgart. Não perde muito para a de Munique. Lógico, é menor, mas é muito boa. Eu acho que é uma festa que é bem família, sabe? Aqui é mais família, assim. Do que lá de Munique. Menos gente. E tudo em outubro, né?
Na verdade, começa em setembro. Ah lá, a Paula tá aqui, a minha amiga que tem convênio privado, gente. Paula, a gente quer ser teus amigos também, a gente não conhece ninguém com convênio privado. Vamos fazer um podcast com convênio privado. Paula, olha só, a gente gravou vai pro ar aí no futuro sobre o sistema de saúde, mas a gente falou da nossa experiência com o sistema público, né? De repente a gente pode gravar um segundo pra essa galera de outra classe social, né? Eu sempre quis conhecer alguém que tivesse plano privado. Eu quero ser tua amiga. Ai. Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela tá chorandinho. Ô, Fernanda, mudando do assunto aqui, como que foi pra você, assim, como mulher, né, do Tomás, esposa do Tomás, o seu início aqui na Alemanha, assim, como tem sido e quais, assim, os pontos que você acha que foram positivos e os pontos que são negativos pra vocês? Pra mim foi super difícil. Os 6 primeiros meses, para mim, foram os piores meses da minha vida. Assim, eu sou bem sincera de falar, não adianta, tem gente que fala de romantizar, mas para mim foi terrível. E depois eu comecei a tentar ver o lado bom das coisas. Até porque, como eu falei, eu ficava doente todo mês, eu ia o Tomás, né? Porque eu não falo inglês. Eu vim somente com o português, sem saber falar alemão. Daí o Tomás ia comigo pro médico, Até que um dia o médico falou para ele que se não trabalhasse a minha cabeça porque ele fez exame, por incrível que pareça, ele fez exame de sangue, porque ele ficou preocupado que eu ficava doente e meus exames de sangue estavam melhor do que no Brasil. E ele disse que era coisa da minha cabeça. Daí ele falou pro Tomás, tu vai ter que ver se vocês vão voltar pro Brasil ou ficar aqui. E ali deu um start que eu mudei. Enfim, daí tô na luta do curso de alemão. Eu tenho bastante dificuldade em alemão. Eu estou no B2 agora. Eu fiz ano passado o B2, reprovei, vou repetir agora a prova. E ano passado também eu fiz durante 6 meses um trabalho voluntário com mulheres refugiadas, que me ajudou bastante, né? Enfim, mas para mim agora eu estou mais adaptada, sabe? Mas bem difícil para mim. O Omar falou que já era difícil no Brasil para me aguentar. Pois é, Omar, aqui eu não... Tu consegue imaginar? Omar, tu tá trabalhando, não, velho? Vai. Já era difícil antes da Alemanha a vida com o Tomás. Enfim, mas agora eu já tô mais adaptada aqui. Eu já fiz amigos aqui, já tá a vida, mas eu ainda quero voltar pro Brasil. Eu não me vejo morando sempre na Alemanha. Nem eu. Quero voltar pro Brasil também. Não. Enfim, esse alemão, a gente acaba não tendo contato. Tu trabalhava lá, né, em Dresden. Mas como eu só tinha contato com esse trabalho que eu tive, mas não, agora esse ano eu fico em casa direto, porque eu não comecei o curso ainda, daí acaba a gente nem tem contato com o alemão, porque o vizinho não vai conversar contigo, né? Bem diferente. Tanto que eu falo pro Tomás, se eu quiser, eu posso passar a semana toda sem falar com uma pessoa, né? A gente vai no mercado sozinho, não precisa falar com ninguém. Compra o que precisa, volta para casa, não tem contato com ninguém. Eu tava conversando com uma amiga minha hoje, que eu tava falando assim, nossa, Michele, desde que... A Bia não deixa a gente voltar pro Brasil. Desde que eu vim pra cá, eu fiquei muito... Depois de uns anos, né? Demorou um tempinho. Eu me sinto muito irritada. Daí eu falo, da onde que vem essa irritabilidade, né? Daí eu fiquei refletindo sobre isso. Mas eu penso assim, às vezes as pessoas não percebem, mas estar com você mesmo, muitas vezes, isso, sozinha, dentro de casa, fazendo, né? Mas mesmo, hoje eu estava falando para o Lucas, mesmo que eu encontre um emprego, encontrar a felicidade é difícil, porque eu também acho que a felicidade também, ela não tá no lugar, sabe? Ela tá em você. Às vezes você pode estar lá no Brasil e também se sentir, puta, na Alemanha era melhor estar aqui. Sabe? Isso. É que eu acho que na Alemanha o que torna difícil é viver com mais solidão, com menos sol e com questões de, sabe, de você se perder sua identidade completamente e ter que encontrar meios para seguir, né? Isso. Porque e a gente muda, né, Gabi? Eu casei com um alemão.
E daí eu fico pensando, meu Deus, sabe? Será que eu vou conseguir ficar aqui o resto da minha vida? E a gente muda também, né? Eu percebo que eu sou outra pessoa. Eu não sou mais... E eu nunca esqueço quando a gente, lá em 2017, em setembro, quando a gente entrou no avião para vir para cá, que para mim foi muito difícil, o Tomás falou para mim, ele falou assim, aqui tá ficando uma Fernanda e um Tomás. A gente nunca mais vai ser as pessoas que a gente saiu do Brasil. Nunca. Nunca, né? Nunca. E toda vez que você volta, eu sinto que toda vez que eu volto cada vez mais diferente. Isso. Eu sinto que os papos não são mais o mesmo. Isso. O jeito de enxergar a vida já não é mais o mesmo. Eu ainda tenho muito do Brasil em mim. Muita coisa que eu acho que eu ainda posso até desencanar como brasileira, sabe? E ser um pouco mais alemã. Questões que me deixam estressada. Mas eu vejo que quando eu vejo um assunto na mesa assim, sabe? Eu falo, nossa, esse assunto não tá mais tão legal quanto era antes. É estranho. É estranho, né? Venham passar um mês. Venham passar mais Brasil, que vocês mudam de opinião do Brasil. Não dá mais. Né? Capaz. Mas assim, gente, eu vou falar pra ele... Tipo, a galera, as pessoas... Gente, as pessoas, a felicidade... Pessoas sorrindo, fazendo piada, dando risada. A gente foi só um ano pro Brasil, né? Desde que a gente tá aqui. Mas quando a gente chegou no aeroporto, que a gente viu já o calor humano das pessoas... Não gente, só o calor humano, né? O calor também, que era em dezembro. Enfim, todos os países têm o seu lado bom, né? Tem o lado bom e o lado ruim. A gente não tem o que falar da Alemanha, a gente é muito feliz aqui. A segurança, o transporte, a possibilidade de viajar. Isso não é tão barato viajar, né? Então... A leveza do Brasil é que faz a diferença, né? Na Alemanha é muito rígido, né? Muita regra. E a gente no Brasil é mais easygoing, mais vai lá, vamos ver e tal, assim, mais espontâneo. E isso eu sinto muita falta. Assim, o Tomás passa por um... no trabalho. No trabalho ele não consegue fazer nada espontâneo com as pessoas. Sabe? Então é diferente. Sempre diz, aqui somos pessoas completamente diferentes. Alissa. Não conseguimos expressar com a mesma intensidade tudo que sentimos, seja de alegria. Isso, nossa, isso que ela falou é verdade. Um exemplo, tu vai no médico. Esses tempos eu marquei um ginecologista aqui porque tinha secretária que falava em português, né? O Tomás estava viajando. E por azar a secretária não estava no dia. Eu tive que falar com a médica tudo em alemão. Só que assim, teve tanta coisa que eu queria falar para ela que eu não consegui falar. Entendeu? Eu não sei se ela conseguiu entender direito o que eu queria falar, a maneira que a gente se expressa e outra coisa também, que as pessoas às vezes acabam não vendo, mas sempre que você está morando em outro país, você sempre está fora da sua zona de conforto. Não teve um dia desses 2 anos e meio que a gente está morando aqui que eu posso falar que, nossa, para mim tá super tranquilo, não tá? Tá dominado. Porque sempre pode acontecer alguma coisa, né, Gabi? Sempre. É que eu acho que... E eu acho que também aqui é meio que... Eu não sei, é porque como eu convivo também com um pouco de alemães, né? Seja na família do marido, tenho mais contato, diferente de um casal de brasileiros que vem para cá e tem que começar tudo, né? Tem muitas vezes que eu já tomei muita porrada também, que eu falo, nossa... Sabe, tipo assim, porrada assim... Não pode fazer isso, não posta sua foto no Facebook, não faz isso, eu não quero isso, não quero aquilo. Padrões culturais completamente diferentes. E eu tava vendo que, tipo, nossa, essa não é meio que eu, sabe? Eu sou diferente. E daí eu começava, no começo eu aceitava tudo, porque eu queria me adequar à sociedade. Sim, para eles aceitarem. Eu falava, vou fazer assim, porque ser assim é bom. Vou falar isso, porque ser... E depois, com o tempo, eu já... É completamente diferente, sabe? Se eu não quero, eu falo na cara, ó, não quero, não vou mudar, não vou te adicionar, não vou deletar. E isso é um negócio que o brasileiro deve aprender um pouco, de dizer não. Não quer, fala que não vai agredir ninguém, sabe? Isso é uma coisa que no Brasil às vezes me incomodava, você olhando como é que é o perfil da galera. Vamos fazer tal coisa, o cara fala, não. Tá bom, tu não quer? No Brasil acaba dando uma desculpa se não fica quer. Lá rolando. E isso no trabalho, isso é legal. Não assim. vai. No trabalho, os caras falam, não. Gente fica triste no Brasil porque não convidou pro casamento. Isso, gente, isso não existe aqui, né? O amigo do Lucas mandou um cartão
falando assim, nós casamos, mandamos o cartão para você. Mandou o cartão dos dois tirando foto assim, casado, nem convidaram, eu acho. Sim, para eles o brasileiro não ia mais falar contigo se fosse teu amigo. É muito sentimental, na verdade, né? Minha avó vai nascer amanhã, não posso isso mesmo, Ju. É sempre uma desculpa diferente. Vamos ver o que a Clara falou. A verdade é que todos os países têm seus problemas. Tenho certeza que voltando para o Brasil certamente vai sentir saudade da Alemanha. Parece que o país está uma bagunça. Cada país tem a sua parte boa e ruim. Com certeza, eu acredito que para a gente voltar para o Brasil, é o meu sonho voltar para o Brasil, ficar com a minha família, com os nossos amigos do Brasil. Só que eu acredito que para a gente deve dar um choque quando volta, né? Para morar. O Omar eu não quero ver ele. Pamela, que legal! Gente, eu recebo tantas mensagens de tantas pessoas que se identificam com a minha história, da dificuldade de aprender alemão, de não ter contato com alemão, de sentir uma solidão que não tinha no Brasil, né? Acho que no Brasil nem tinha tempo para pensar. A gente só trabalhava, né? Só trabalhava, exatamente. Omar, vem visitar a gente, né? Duvido que vem. Quem que é o Omar? O Omar é nosso amigo de Blumenau. De Blumenau? Ô, Tomás, e qual... Agora perguntando para você assim, a gente tem 12 minutos, porque geralmente em 1 hora cai. Nossa, passou muito rápido. Calma, se caso cair, vocês quiserem continuar, vai cair, daí a gente tem que reiniciar de novo, não tem problema nenhum. Mas se o pessoal topar, a gente reinicia, não tem problema nenhum. Que a live com a médica tava tão boa que o pessoal queria continuar. E eu falei, vamos continuar de novo. Daí a gente reiniciou. Lissa entrou aí. Ô, Lissa. Oi, Lissa. A gente já falou bastante de ti aqui. Falamos bem ou falamos mal? Falamos super bem. Tomás, da sua parte, assim, qual que é o conselho que você dá para as pessoas para brasileiros? Porque do mesmo jeito que a gente que tá aqui quer voltar pro Brasil, tem muito brasileiro doido para vir para cá. Muito! Então, eu queria que você desse uma ideia, assim, mais ou menos, das pessoas que têm interesse de vir para essa área, como que funciona, o que você acha que... Olha, se a pessoa trabalha com TI, eu vou usar a frase que um amigo mandou esses dias. É mais fácil vir a trabalho do que a passeio para a Alemanha. Gente, tem muito trabalho. Tem muita vaga. É impressionante. O Tomás, ele recebe todos os dias vários e-mails de proposta de emprego. Assim, é impressionante. Para TI tem muita vaga, assim. Só que eu acho que tem que se adequar um pouco, assim, desde o currículo até como montar o currículo, como se portar nas entrevistas. É outro esquema, é mais diferente. Eles vão ser bem mais criteriosos com você que quer vir do que com a pessoa que está aqui, né? Por quê? Porque tem todo o risco, né? Assim como, né, a pessoa que está te contratando, ela quer ter certeza que você não vai querer voltar para o seu país ou que não vai trocar de emprego, até porque ela está fazendo um esforço para te trazer, né? Então, eu aconselho a pesquisar bem como é que são as entrevistas na Alemanha, como é que monta o currículo e tal. E daí começar a procurar emprego, né? E sem pressa, né? Porque demora, assim. Eu tenho amigos que estão aí 1 ano e meio, 2 procurando, já bateu na trave, já teve gente que veio fazer entrevista aqui, os caras pagaram para a pessoa vir fazer entrevista, acabou não dando. Então, tem que ter paciência. Tomás, fala um pouquinho do teu currículo, como você fez. Gente, o currículo dele é impressionante, de como é detalhado. Tem quantas páginas? 5, 6 páginas, é bem extenso, assim. Bem detalhado. O alemão gosta de historinha, né? Então você tem que contar todos os detalhes, projetos que você trabalhou, o que você fez, qual era a tua posição, blá, blá, blá. E ter cada sigla, cada detalhe no currículo, você tem que saber responder, porque os caras vão perguntar. Eles vão perguntar aquela coisa que você pensa que eles não vão perguntar, eles podem chegar na entrevista e te perguntar. Inclusive, na última entrevista que eu fiz, né, para a empresa que eu tô agora, eles perguntaram um negócio, estava escrito lá, e eu dei uma... Não tinha resposta exata para aquilo. E daí o cara, não, isso aqui era assim, isso aqui não é bem assim, é assim e tal. Não sei o que. Eu falei, pois é, faz tempo que eu não atualizo. Para ver que eles estudaram o currículo dele, tudo que tinha antes da entrevista. Então tem que ser bem alemão, né? Bem detalhadinho. O Lucas fala que outro dia eu falei assim, outro dia eu fui pegar uma vaga, a gente estava fazendo nossa vaga, eu falei, Lucas, escreve aí
pô, eu fiz tanta coisa, coloca aí que alguma coisa, algumas palavras para jogar em cima da vaga dele. Aqui você não pode dar esse jeitinho. Você tem que colocar o que você realmente fez, porque senão vai preso. Isso. Não, falei, então tá bom. Então, e o Tomás falou que até se tu fala que tu fazia um exemplo em outra empresa, tinha alguma atividade, eles vão te cobrar referente àquilo. Você não tem como mentir, porque você vai ter que entregar aquilo que você falou que fazia. A partir do momento que tu escreveu, você é o especialista. Você vai ter que saber resolver. Então tem que jogar real e não inventar, né? Que uma hora a casa cai. E Tomás, fala um pouquinho da diferença de como era trabalhar com a área de TI no Brasil e aqui. Olha, é que na verdade, antes de eu vir para cá, eu trabalhava na empresa alemã, então já era meio no esquema alemão, vamos dizer assim, né? Mas se deu algum problema e uma pessoa levantou o dedo e falou, eu conheço isso, automaticamente você tem que manjar daquilo, sabe? Então, essa é uma diferença que eu vejo, assim, não tem, eu sei mais ou menos, não, ou tu sabe ou tu não sabe. Então, o alemão tem muito isso do preto no branco, assim, não, tu sabe ou tu não sabe. Então, não tem que saber um pouco. E tudo, faz tanto tempo que eu trabalho com os alemães, sei que já não sei mais a diferença, né? Uma coisa também interessante é que nas reuniões ficam falando, eles não interrompem, né? Mas eles respeitam, assim, você sente que da sua parte, assim... O cafezinho, Tomás. Tem respeito por você, assim? Ou você... Normal. Porque pelo que eu percebi quando eu trabalhei uma vez em agência, nossa, como o alemão gosta de brigar para saber quem sabe mais. Não sei. Eu, na verdade, não sou um cara de comprar briga, né? Então, se o cara começa a reclamar, eu viro as costas e deixo falando, né? Eu não sou dessa, mas eu nunca vi diferença, assim. Nunca fui tratado diferente, sempre... Nunca se sentiu. Sempre igual, sempre... Tô falando, sabe? As pessoas não... Se tu fala alguma coisa, tu comentou que eles respeitam, sabe? Se o Tomás fala, tem que fazer assim, não, vamos fazer como ele falou. E isso é uma coisa que eu acho até interessante, assim, quando você tá falando, nossa, os caras prestam atenção em ti, assim, isso eles chega a incomodar, sabe? Olhar no olho. Sabe aquele, tem o verbo staring, né, em inglês, né, que é olhar fixamente, que a gente não tem em português, esse verbo. E os caras ficam assim, olhando pra ti, tu falando, e falam, meu Deus do céu, né, cara, tu já chega assim, colhendo a cadeira do outro lado, né? Mas é o jeito deles, assim, enquanto você tá com a palavra, todo mundo te respeita, todo mundo fica ouvindo. E isso é uma diferença bem legal. Assim, no Brasil, eu estava fazendo reuniões e tinha gente fazendo outra coisa e tal, mexendo no celular, né? E aqui não. Os caras Rodrigo está dizendo que na empresa deles, os alemães adotam uma picuinha de quem sabe mais. Pode ser. Rodrigo está dizendo que na empresa... Aí, esses dias, eu recebi um alemão aqui em casa que sabia mais do que eu mesma sobre os meus assuntos. Meu Deus. Mas aí é o jeito dos caras ser também, né? Sei lá, né? Na minha humilde opinião, na tua empresa é bem tranquilo, né? O quê? Em relação a isso. De que eles não têm... Mudando assim do tema, por vocês estarem aqui na região de Stuttgart, eu tenho certeza que... Eu acredito que não, né? Vocês nunca sofreram nenhum tipo de preconceito aqui? Olha, é difícil, né, pessoal, olhar pra mim e os caras já... E o sobrenome dele é Price ainda. Thomas Price, aí vai falar o quê? E Tomás, você fala inglês ou alemão no trabalho? Quase só inglês no trabalho. E o contato, mas você chegou a fazer o alemão ou não? Ou nem... Tô fazendo, ele faz. Eu faço daquele jeito, né, devagarinho. Não, assim, eu entendo e tal, mas aí o meu projeto lá é muita gente fora, tem time na Sérvia, tem os indianos, tem um cara lá da Espanha. Então, é inglês, não tem como ser outro idioma, né? Sim. Então, não uso, assim, tanto o alemão pro meu projeto, né? Mas agora, com o resto da galera, daí a gente fala alemão e tal. Mas... Preconceito a gente nunca... Só... Não é de preconceito, mas de... Que até é interessante para o brasileiro que os vizinhos se metem na vida das pessoas aqui, né? Eu tinha no nosso antigo apartamento, logo que a gente tinha chegado, a minha vizinha pegou e bateu um dia na nossa porta e mandou eu molhar as plantas. Nossa, não sei as plantas. Tá, mas não era culpa minha de não molhar. Daí eu falei para ela que eu molhava. Daí ela disse assim, não, mas tem que molhar sempre. Isso é uma diferença aí ela brasileira. bateu na porta para falar isso. Eu não conheço o Brasil inteiro, né? Mas lá no sul é mais úmido o clima, né? Então você não precisa regar tanto. Isso, eu não sabia que tinha que regar todo dia. Aqui, velho, tem que pegar
a mangueira e... Porque é muito seco. É muito seco, a planta morre, cara. Precisa molhar muito, cara. Mas você também ficou já chateada, bateram na minha porta pra falar que eu coloquei o lixo errado. Não, esse lixo não é no amarelo, esse lixo era não sei o quê. Hoje eu vou fazer, mas a próxima vez você tem que fazer certo. Entendeu? Eu nem falava direito. Assim, já levei muita bronca, gente. Cada dia uma surpresa. Cada dia. Uma vez a gente estava no ônibus indo para um lugar, daí a gente entrou, era onde a gente morava. Daí o Tomás chegou, ele sentou no banco. E como era só 3 pontos, eu pensei, não, eu não vou sentar, porque logo eu vou sair. Daí o motorista parou o ônibus e pediu para me sentar, por favor, porque eu poderia cair e me machucar. E esse aqui ficou quieto, fingindo que nem me conhecia. Ela falou, foi lá que a gente chegou, né? Ela falou alguma coisa assim, né? Eu falei, vou sentar, né? Era uma mulher. E eu não dei bola? Aí eu falei, vou sentar, não quero levar o banco, cara. E essa aqui ficou em pé. E daí ela falou, se der um acidente e eu frear, aí você vai se machucar. Gente... Ela tava certo. Sim. Mas assim, é muita bronca que a gente leva. Agora já tá normal pra mim. Eu lembro normal é não levar. A Paula tava aí na live, eu lembro que uma vez ela falou pra mim assim, ai, Gabi, eu acho que no meu trabalho eu tenho que parar um pouco de sorrir, porque toda a gente sorri. E diz que eles estavam levando no sentido, sabe? Pô, mas você sorri, mas é porque o brasileiro tá sorrindo, né? Sim. Oh, aqui em Hanover as pessoas são bem tranquilas. O nosso povo Schwäbisch aqui não é tanto. Olha, eu vou uma vez por mês pra Hanover, rapaz, não sei se tá tão tranquilo assim não, né? Reunião lá meio difícil, hein, com os caras. Brincadeira. Nossa, olha só, tive uma vizinha que perguntava o que eu tava cozinhando. Gente. Com fome, talvez. Teve uma vez que eu estava carregando carrinho de compras porque o Fábio estava com muita dor na coluna. Uma senhora parou a gente e disse que ele deveria carregar o carrinho. Cara! Pô, esse é um comportamento que eu não observava muito no Brasil, assim, da pessoa, tipo, a pessoa andando na rua, o cara para, não, faz assim, cara, pelo amor de Deus. Não, é verdade, a gente tem uma amiga, que é a Inês, que gravou o podcast ontem com a gente, ela tem um cachorro, que é a coisa mais fofa. Ela tava com o cachorro esses tempos, e era frio, tava temperatura negativa, tava 1 grau. Ela saiu com o cachorro com uma roupinha, e uma vizinha parou ela e falou que ela não podia colocar, o cachorro tava com frio. Daí ela falou assim, não, o cachorro é meu e o cachorro é colombiano, ele sente frio. Daí ela assim, não tá tão frio, ele tá calor, não tem necessidade nenhuma, você deveria tirar. Não, a mulher pediu pra tirar a roupa do cachorro dela. Gente, não dá pra acreditar. Assim, Quando eu fui... Gente, ó, tá 1 minuto, se caso cair a gente volta. Mas quando a gente tava vendo o apartamento aqui, né? Essa história eu até contei pras meninas. Eu tava vendo o apartamento aqui e eu falei pro Lucas assim, eu amava meu apartamento de Dresden. Eu falei assim, Lucas, eu não vou sair do meu apartamento de Dresden pra um apartamento pior. Se é pra dar um passo, vamos dar um passo melhor. E daí a gente veio pra cá fazer entrevista de um apartamento só e a amiga dele, a mulher do amigo dele, falou assim, procura, vê esse apartamento. Uns apartamentos nada a ver, que eu não gostava de nada. E daí o Lucas também era terrível. O Lucas assim, esse a Gabi não gosta, esse o banheiro é ruim, esse não dá. A menina olhou e falou, nossa, Gabriela, por que você não gosta? Daí eu falei, daí eu tentando explicar, não, é porque eu venho do Brasil. No Brasil a gente não é muito acostumado com coisa muito, muito, muito antiga, tal. Eu falando pra ela, né? Daí ela virou e falou assim pra mim assim, você tem um gosto muito, tipo assim, acima do normal pelo que eu ganho. Você ganha muito pouco pra ter esse gosto que Para você... que ela falou isso! Na minha cara! Cara, eu não tô acreditando. Daí sabe que eu virei pra ela e falei assim, que bom que eu tenho esse gosto, mas essa decisão quem vai tomar é eu e o meu marido. Nossa! Que bom que tu consegue falar, eu ainda não consigo falar sobre isso. Aí é pra vocês verem, né? De como eles se metem. O Marcos falou antes que a gente tá descrevendo a sogra dele. Mas, gente, isso é só amiga. Vocês não viram nada ainda, que eu não posso falar, né, gente? Socorro. Nossa, gente, não é fácil. Mas uma coisa que vocês não acham que a gente tá ficando... Ai, ele vai matar eu, gente. Eu falei pra... eu falei assim, ó, eu aceno aqui, eu falei, olha, às vezes pode acontecer de eu assinar, virar o vídeo pra você. Por favor, não me filma. Ele acha que ele é o Brad Pitt, sabe? Ele acha que ele é o Brad Pitt. A imagem dele tem que ser autorizada. Quando a gente foi casar,
Você acredita? Não, sem contar isso, gente. A gente foi casar, teve o negócio como fala aquele formulário do fotógrafo. Sim. E ele escreveu assim: vamos ir. Autoriza para colocar foto em blog? Autoriza para fazer isso? Autoriza para fazer isso? Ele foi lá, riscou e colocou assim: autorizo somente 3 fotos do noivo. Para! Cara, não tô acreditando que ele fez isso. Eu olhei pra cara dele e falei pra ele assim: meu, por favor, você não é o Brad Pitt, você vai cancelar isso e você vai autorizar sua foto. Porque eu sou o oposto, né? Mas tem uma coisa que eu dou risada disso, porque, tipo, são tudo, não posta foto, não sei o quê, aí, tipo, sei lá, no WhatsApp eles não têm foto deles, a foto do cachorro, a foto da praia, ou eles de costa e tal. Aí quando eles estão procurando um apartamento... No jornal! Eles botam foto deles no jornal, velho. Gente, como assim, cara? Como assim? Os bebês que nascem estão no jornal e... No jornal aqui da nossa cidade. Tem todos os bebês que nasceram. Sabe que tem a sessão do morto, né? Agora tem a sessão dos que estão nascendo aqui. Gente! E vem a foto de todas as crianças, cara. Eu falo, mas isso não faz sentido. Gente, não bate, né? Não bate. Tem alguma coisa que não tá batendo. É difícil alugar um apartamento, né? Eu lembro que a gente tava procurando, eu pegava um jornalzinho no outro apelo que a gente morava. Cara, teve um casal lá com 2 filhos que eles mandaram a foto deles durante 2 meses, cara. No jornal, eles estavam procurando apartamento, velho. Tava lá a foto e tal. Eles até trocaram a foto do anúncio, cara, durante esses 2 meses. Procurando apartamento. Aí eu falei, tá. Aí, tipo, na rede social não pode trocar foto, mas distribuir foto com um monte de gente, num bairro que não sei o quê, na cidade inteira, beleza. Cara, sai daqui, cara. Eu não... Opa, você caiu? Que é lógico alemã isso. Você caiu não, né? Não. Tu que é casada com alemão, Gabi, consegue entender isso? Explica aí a lógica alemã pra nós. A gente não entendeu ainda. Qual lógica? Disso, da foto, de não pode colocar foto no jornal. A verdade é que na época da... Tudo é o DDR side. Na época da DDR, que era parte da Alemanha comunista, eles foram muito... Quem era contra o governo tinha escutas dentro da casa. Então, eles tinham meio que o governo tomou um pouco da privacidade. Então, vem desde a época também do Hitler. Então, eu acho que eles têm um pouco de medo da invasão de privacidade. Gente, se eu falar para vocês, o meu sogro, ele não tem nem Netflix, porque ele não põe o e-mail, nem o e-mail dele, ele não compra nada na internet e ele não passa o e-mail para nada por coisa de dados mesmo. Uma vez eu comprei uma bicicleta... E 11 horas da noite, a internet cai. Ele desliga. Uma vez eu comprei uma bicicleta usada, né, de um amigo nosso. Nossa! Aí ele levou... Um amigo alemão? Amigo, a gente conhece ele. Aí ele levou pra minha bicicleta no carro dele lá. E eu tinha pedido pelo WhatsApp pra ele, falou, manda seu IBAN, né, o código da sua conta que eu transfiro o dinheiro. Aí eu pedi 3 vezes pra ele não mandou pra mim, né? Aí, beleza. Aí quando ele foi me entregar a bicicleta, ele me deu um papel escrito à mão com o dado bancário dele, né? Aí eu... Tá, né? Falei, bom, esse cara ficou com medo de mandar porque alguém ia capturar a mensagem e tal. Eu fiquei pensando, tá, mas se uma pessoa roubar o código do banco dele... O que vai fazer? Vai depositar dinheiro, gente? Se alguém quiser pegar o meu código e depositar dinheiro, eu passo pra todo mundo aí. Sabe? E daí eu não entendo. Bom, enfim, mas é coisa dele. Eles têm muito medo de dados mesmo, de privacidade. Eu acho que isso é uma coisa que... Mas é que você vê aqui a Gi falando aqui, ela falou aqui, você viu? Eu sou casada com alemão, mas nem meu marido, a família dele ligam para fotos redes sociais. Isso que eu falo, sabe? Pessoas e pessoas. Na média, eles são mais restritos que os brasileiros, né? Não tem discussão nisso, mas tem gente que não tem problema. Tem pessoas e pessoas. Agora, que eles não gostam, pelo menos da família daqui, não. Diferente, a gente né? vai viajar, já me avisa, olha, não quero foto da sobrinha, por favor, não tire foto, não põe na rede social de criança, tanto que eu não ponho. Aqui eles ainda usam fax, o Tomás que adora, ele mandou fax na Alemanha. Acho que agora vamos... vai acabar com essa live, né? Porque
Fax. Cara, gente, eles usam fax mesmo. Isso é impressionante. Fax é mais seguro que e-mail? Umas coisas assim, mas eu acho que isso já foi tema bem de discussão mesmo, porque eu sou o oposto, né? Imagina, sempre gostei de rede social, eu sou o oposto de tudo, né? Mas o teu marido tem rede social? Ele tinha Facebook, daí deletou. Daí as fotos do casamento, eu falei pra ele, não, as fotos do casamento eu vou deixar. Sério? Fax em 2020? Sim, gente, fax em 2020. Alemanha 20. O teu marido fala português? Muito. Então tá Lucas, entendendo tudo. você fala português, Lucas? Ele falou que não. Fala, até melhor que a gente, demais. Matriculei meu filho no kindergarten e o termo de autorização de imagem são de 7 páginas. Sério? Nossa, eu imagino mesmo que eles são bem... Será que no kindergarten pode tirar foto? Às vezes, eu acho que aqui, gente, de verdade, até para postar foto tem que pedir autorização, viu? Sim. Tanto que assim, até um exemplo, vai nessas piscinas públicas, tem várias placas, né, dizendo que é extremamente proibido qualquer tipo de fotografia. Teve um evento da minha empresa, né? E eles contrataram fotógrafo lá e tal, e a gente teve que assinar o esquema lá, não, mentira. Quando eles iam fotografar a galera que queria aparecer, mandou todo mundo para um lado, depois a galera confirmou por e-mail, né? Deu o e-mail da galera, deixa eu clicar lá dizendo que confirmou, e quem não queria ficou do outro lado. Tinha uma galera do outro lado para não aparecer na foto. Cara, era uma festa da empresa, né? E tal, mas enfim, diferente. Meu filho entrou na primeira classe esse ano, somente quem autorizou teve Nossa, foi a Camila que vai gravar o podcast com a gente. Tem 2 psicólogas que vão gravar com a gente. A Camila, perto de Munique, falou isso. Gente, eu não consigo entender. Diferente, né? Sério. Está na Coreia do Norte. Ai, gente. Ô, gente... A Alemanha é um grande bistrô gourmet. É um grande bistrô gourmet. Sabe o que eu queria perguntar para vocês, só para a gente ir terminando, né? Senão a gente vai ficar falando. Vocês têm um projeto, assim, para o futuro de vocês, assim, relacionado ao podcast? Que vocês têm alguma coisa que vocês pensam, que vocês almejam, assim? Então, esse ano a gente está dando uma acelerada aí. Ano passado a gente estava publicando um episódio por mês. E agora a gente... Pelo menos janeiro e fevereiro foram 2, né, em cada mês. A gente está com bastante gravados aí. É o caminho, se tudo der certo, quem sabe um dia a gente grave e publique um por semana, né? Seria um objetivo. Mas a gente tem que, né? Precisamos de mais braços para fazer isso, né? Porque dá bastante trabalho e conciliar com o meu emprego e tal dá um pouco de trabalho. Mas a ideia é tentar pelo menos uma vez por semana publicar. Se vai ser possível, eu não sei. Provavelmente... Talvez a gente faça episódios um pouco mais curtos, né? 2 episódios mais longos por mês e 2 mais curtos, talvez seja um esquema. Eu falei com a Fernanda, eu já falei para ela, eu acho que tem que ter como que fala? Às vezes eu esqueço as palavras, gente. Um quadro de lado feminino, papo mulherada. Então, tem bastante ideias aí para gravar sobre papo a mulherada aí, que geralmente sofre. E assim, o primeiro podcast que eu vi foi nossos. E até assim, os podcasts que a gente grava, por que demora tanto tempo também? Porque a gente pesquisa tudo, a gente não simplesmente vai e grava. A gente faz uma pauta, a gente faz pesquisa, até porque a gente sabe que tem muita gente... Como tem muita gente que ouve, a gente não vai passar uma informação errada para as pessoas, sabe? Lógico. Tanto que assim, eu acho que o que dá mais trabalho ainda é a pesquisa, né? Que nem um exemplo, a gente gravou um sobre o que você precisa saber antes de ter filho na Alemanha. Gente, esse deu muito trabalho mesmo. É coisa que a gente nem imagina. Mas daí vocês fazem tudo por vocês mesmos? Tem às vezes um alemão que dá uma ajuda para vocês? Eu pergunto algumas vezes para as pessoas no escritório.
já gravou alguns episódios com a gente, ele deu uma mão grande lá para montar a pauta, porque ele já tinha pesquisado a questão do imposto, a classe de imposto da esposa dele, para combinar, para daí ter mais dinheiro quando for ter o filho e tal. Meu, foi um rolo, assim, tipo, e a gente tem experiência zero nisso, né? Porque a gente não tem filho, né? Então, esses episódios consomem bastante tempo, né? Para preparar ele, né? Sem contar a edição e tal depois, né? Então, dá trabalho. Dá trabalho. Já ontem a gente gravou um podcast. Tá dando spoiler aí, não? Sim. Não, meu Deus. Só que esse vai demorar um pouco para sair. Com mamãe e papai, né? Com 2 pais aqui, que pra gente foi super fácil, porque não precisou pesquisar muito, eles sabiam tudo. Nossa, e assim, ficou incrível o podcast. Tanto que assim, eu já falei pro Tomás que eu já queria passar esse na frente dos outros, porque tem cada história com criança que a gente não faz nem ideia, né? Porque a gente não tem filhos. Sim. E referente a filhos também, Gabi, nossa, as pessoas pedem muito, muito mesmo. Né? Bastante. Mas a gente ficou bem surpreso com o podcast, né? A gente imaginava que depois de um ano fosse ter 1000 seguidores no Instagram. A gente não imaginava que fosse atingir tanta gente como atinge. E o mais legal é que a gente tem vários amigos que moram em outras partes da Alemanha. E de vez em quando alguém fala pra gente que as pessoas indicam: ah, eu tenho um podcast pra te indicar, o Alemanha Cast, só que as pessoas são nossos amigos, sabe? Opa, desculpa, eu virei de novo pra ele. Ele vai A matar. gente não imaginava que fosse atingir um número tão grande de pessoas. É legal ajudar aí. Dá trabalho, mas É o que eu tava conversando com a Alissa, né? O importante hoje em dia, eu acho que a gente tava conversando sobre engajamento, isso que é o importante. Não é é importante se você tá falando para 1000 pessoas, dessas 1400 estão absorvendo o seu conteúdo. Isso é importante, sabe? O seu engajamento importa muito mais que qualquer número. E o nosso ainda que é bem específico, né? Brasileiros, a Alemanha já não é o destino, né? Dos brasileiros, né? Tipo, outros países são bem mais na frente de receber brasileiros que a Alemanha. Por causa do idioma, né? A gente vê que... Nossa, várias coisas, né? Talvez a nossa visão meio distorcida porque a gente morava em Blumenau, né? Mas, no geral, as pessoas têm Tem vários amigos meus que falam: meu Deus, o que você está fazendo lá? Mas por que lá? Por que não trabalha nos Estados Unidos? Tem um monte de emprego, né? E realmente tem, né? Então, a gama de pessoas interessadas é menor, só que tem um engajamento muito alto porque é bem específico, né? E isso eu acho que é bem legal, assim. E uma coisa também que a gente percebe porque a região que a gente morava, Blumenau, ali Pomerode, como é bem alemão, o nosso público maior tá ali mais pro sul mesmo. Não tá? Mudou? Mudou? São Paulo? São Paulo disparado. Já tá em São Paulo, só que a gente não atinge tanto o Nordeste. Mas é porque eu acho que o Nordeste... sabe? E pra gente é bem interessante, porque a gente conheceu muitas pessoas do Nordeste aqui, tanto que os nossos melhores amigos praticamente são do Nordeste aqui. E a gente conta as histórias lá de Blumenau, de Pomerode, do Sul. E para eles é uma outra realidade. Outro país. Eles nem conseguem acreditar nas histórias que a gente conta que é lá de tão parecido. Mas o futuro mesmo, o dia que eu estiver falando alemão super bem, eu vou querer fazer o Brasilcast, fazer o podcast falando sobre o Brasil em alemão. Porque os caras não têm noção o que é esse Brasil ainda. Nem eu tenho noção o que é esse Brasil. E o Tomás é tão interessante que ele fala para os amigos dele, pro chefe dele, que ele faz o podcast. Nossa, as pessoas ficam, né? Eles têm uma reação. Eles querem escutar, mas é em português. Mas grava uns episódios em inglês aí pra gente escutar. Né? Podia fazer, né? Eu acho que podia tentar um episódio em alemão para dar risada, né? Então, eu quero fazer, assim, no futuro, mas eu quero bolar bem como vai ser isso, né? Tem que dar uma melhorada no alemão primeiro, eu acho. Mas aí ser um outro podcast separado, porque muitos alemães não têm noção o que é o Brasil. O brasileiro não tem noção o que é o Brasil, né? Os caras têm uma visão... muito brasileiro tem a visão romantizada da Europa, né? Da Alemanha. Só que a visão romantizada dos alemães perante o Brasil é pior ainda. Eles acham que é festa, que é praia, que é sei o quê. Tanto que a gente não se identifica com o que eles acham que é, né? Sabe? Então, eles acham que, enfim...
Então eu queria, talvez no futuro, não sei quando, né? Talvez gravar um episódio, um podcast em alemão. Eu acho que eles vão acabar não indo embora, o povo não vai deixar vocês irem embora. Eu também queria deixar um recadinho aqui para dizer para a Alissa, nossa querida amiga, que ela tem o podcast, a nossa língua alemã, que eu e o Tomás somos muito fãs. Quando sai o podcast, a gente já ouve. Nossa língua alemã. Os podcasts o maior sucesso que teve no Alemanha Cast foi esse com as esposas e o da vida simples na Alemanha. Até hoje, a gente recebe mensagem desses 2 podcasts. A gente gostou muito, muito da Alice e ficamos muito, muito felizes que ela também tem um podcast agora. Ô, Alissa, manda um abraço pro Thiago aí. Gente. A gente é muito fã dela. E assim, até uma coisa bem interessante, a Alissa foi a primeira pessoa que eu falei quando eu estava lá no Brasil. Quando eu fiquei sabendo que ia vir para a Alemanha, eu comecei a procurar perfil da Alemanha. Eu achei a Alissa e eu mandei uma mensagem para ela, perguntando para ela como que era na Alemanha. E ela me respondeu super fofa, sabe? E quando ela descobriu o Alemanha Cast, daí eu falei para ela... Gente, quando ela descobriu o Alemanha Cast, ela mandou uma mensagem, eu liguei pro Tomás e falei, Nora, tu não vai acreditar quem tá falando comigo. Ele assim, quem? Eu falei, Alissa, amor, do Aonde é a Flor. Eu não sabia quem era. Ele disse assim, como assim? Ele falou, eu falei, amor, eu falava com ela do Brasil. Dele assim, meu Deus, eu não sei quem é. Daí eu falei, mostrei a mensagem pra ele, dele assim, meu Deus, tu ficou feliz, né? Imagina só, a gente fala com uma pessoa, nem fazia ideia de como ia ser, e hoje em dia a gente já considera a Alissa como uma amiga pra gente. É isso. Nossa, mas bem legal mesmo. E o Alemanha Cast também trouxe, nossa, muitas jantas, né, amor? Muitas jantas. Ô, gente, ó, a gente fala muito, né? Muito. Deixa eu falar uma coisa. Se vocês querem fazer qualquer pergunta... Fale agora o cara. Porque a gente vai... Aqui. Agora eu vou deixar o espaço para vocês perguntarem. Alice... Querida, a Alissa falou que lembra quando descobriu. A Alissa foi a primeira que eu achei quando soube que iria mudar. A Alissa, ela tem muita influência mesmo. As pessoas vão muito nela, né? Ela tem muito esse... Sim, o Instagram dela eu acho... demais. Foi muito legal. E é isso, gente. Vocês por mais lives assim, amei. Ai, que legal. A Letícia é a nossa fã. Gente, ela é a nossa fã desde sempre. Querida. Compensa, ó, o pessoal perguntando aqui, essa política de imigração não são na Alemanha, mas e também em outros países, o que acham? Eu não entendi. Compensa descendentes irem para a Alemanha? Ué, eu sou descendente, eu tô aqui. Tomás também. Eu também. Estamos aqui. Ué. Enfim, e a gente recebe muita mensagem pedindo sempre uma live. A gente faz outro dia outra, né, Gabi? É, claro, gente. Eu abri esse espaço na brincadeira. E eu acho que tá dando, sabe? Aos poucos tá indo. Nossa, eu acho super legal e bom que tu traz diversos temas, né? Com pessoas de vários lugares. Então, eu queria fazer, no começo eu tava trazendo pessoas de fora, mas aí a Alice falou comigo, faz Alemanha. Daí esse mês eu fiz bem da Alemanha e eu senti uma repercussão boa, sabe? Mas eu também quero fazer com outras pessoas, sabe? Também quero fazer com pessoas que não sejam também só da Alemanha, com pessoas também de fora. Não sei, mas eu acho que com o tempo eu vou perceber, vocês sabem, vocês têm podcast, a gente vai perceber o que as pessoas gostam mais. E talvez eu vou acabar indo para a Alemanha de uma maneira ou de outra, sabe? Natural. Talvez sim. Ou talvez não, talvez as pessoas vão ganhando engajamento, as pessoas vão gostando de conhecer as outras pessoas, porque também tem muita gente interessante que também não está só aqui, né? E é impressionante referente à Alemanha em si, como as pessoas têm curiosidade, né? Ah lá, isso Nossa. é legal. Faz com quem está no Brasil e tem vontade de vir para cá, seria muito bom, né? Querido, um dia vocês tiraram muitas dúvidas, gente. Um dia queremos uma janta também. Mas é isso, gente.
Então é isso, né? É isso, a gente gostou muito de participar. Também eu que agradeço de vocês terem topado. Te elogiar por esse teu projeto. A gente sabe que não é fácil, né? Tudo que a gente faz de graça. A gente tira o nosso tempo, a gente estuda, prepara tudo. E o bom é ver como as pessoas gostam, né? Exatamente. Exatamente. Fazer um quadro uma vez por mês da Alemanha. Exatamente. Super legal. Vai indo. Com o tempo a gente vai sentindo como que é, né? Sim. Ô, Gabi, também falar que tu tens agora, colocou no YouTube, né? Os teus vídeos, coloquei. Né? Isso. Então, quem não assistiu... Então, a live fica 24 horas disponível no Insta aberto. Depois eu jogo a live pro YouTube. Porque eu acho legal também as pessoas assistirem, porque também quem às vezes eu vou fazer uma live ou quem não conhece, tem mais ou menos uma noção de como que funciona. Porque só entrar lá e não ver live não dá muito, né? Pra saber, né? Faz sentido. Sim. Mas é isso, gente. Tá Muito bom, pessoal? obrigada. Nós também agradecemos nossos ouvintes e muito, muito obrigado. E continue mandando as mensagens. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque às vezes recebe muita, mas a gente acaba respondendo todas. Aos poucos vai. Tá precisando de uma secretária, de ajudante agora. Verdade. E a gente combina nosso café agora que a gente é vizinha. Sim, sim. Gente, obrigadão. beijão. Com a Ju também, né? Hã? Com a Ju, psicóloga. Com a Ju. Não, ela é a que a gente mais precisa. Sim. Com certeza. Então é isso aí, galera. Tá bom, pessoal. Beijo. Tchau. Obrigadão, beijo, tchau. Valeu, tchau.